Na aula de hoje a gente estudou um pouquinho sobre a questão da história em quadrinhos, né? E a questão da tirinha, né? O professor Paulo abordou a história em quadrinhos, os personagens, a reação dos personagens, da questão de fala, a questão de como os personagens reagem a sentimentos, tá certo? A coisas que acontecem durante a cena, tá certo? Que ele usou as tirinhas para explicar, né? Tirinha, geralmente aquelas partes que tem dentro de uma historinha, a tirinha ela tem uns quadradinhos que a gente vai vendo uma cena, depois a outra, que juntando as cenas a gente entende o contexto todinho da história, tá certo? E elas geralmente estão dentro da história em quadrinhos, né? A questão daquelas revistinhas que a gente tem em casa, que a gente vê na escola, em outros lugares, né? E que tem essa função de divertir e passar alguma mensagem sobre uma coisa importante para os personagens ou para a nossa vida, tá bom? Aí, olhem só, vocês têm que assistir a aula do professor Paulo para poder entender toda essa parte da história em quadrinho, da tirinha. Ele explica essa questão dos balãozinhos de fala, tá certo? A diferença de um para outro, que vocês vão passar toda a vida escolar de vocês estudando isso, porque mesmo quando vocês estiverem maiores no Fundamental 2, no ensino médio, estuda o gênero tirinha, tá certo? Até em vestibular, em prova que vocês forem fazer quando tiver grande, às vezes usa o gênero tirinha e história em quadrinhos para vocês interpretarem, dizerem o que está acontecendo, tá certo? Aí por isso é muito importante vocês aprenderem esse gênero, porque ele é muito importante na vida da escola de vocês e quando vocês estiverem maiores e que forem fazer uma prova, por exemplo, para uma empresa, para trabalhar em um canto, tá certo? Ou um vestibular para vocês cursarem alguma profissão que vocês querem, que precisem estudar mais, tá bom? Aí é assim, é muito importante a questão do gênero história em quadrinhos. Na atividade de hoje a gente vai fazer o seguinte, ó. Primeiro vocês preenchem o nome de vocês e a data de hoje, né? Depois disso, aí vocês vão para a parte da compreensão do texto aqui. Observando a imagem abaixo, faça o que se pede. Olha só. Aí diz aqui no textinho, ó, se você não sabe, fique sabendo. Tá vendo aqui em cima, nessa parte pequenininha aqui, ó. Se você não sabe, fique sabendo, tá certo? Ou seja, dizendo que vai ter uma informação, né? Vai ter uma informação importante para a gente, pessoal. Aí, olha só, vamos falar de coronavírus, o título, o subtítulo do textinho, né? Aí olha o que tem aqui nos personagens. Ó. A gente tem um menino maluquinho, né? Esse que vocês já viram, né? Na escola, na TV, que é esse menino que tem a panela na cabeça, né? O personagem aqui é o Juninho e a Julieta, tá certo? Aí olhem só o que acontece nesse texto, pessoal. Aqui vocês veem que a Julieta está com essa cara de espanto, né? De medo, de admiração, tá certo? Aí, olha o que acontece, tá certo? Ela diz, ui, coronavírus, Covid-19, né? Então, ó, o que acontece? Por que ela disse isso? Ó, aí olha o que é que o Juninho, o que acontece com ele. Ó. O Juninho tá como se ele fosse o quê, ó? Como se ele tá com a mão na boca e está falando alguma coisa. Então vamos entender o que é que ele diz, ó. Ele diz assim: eu vou dizer uma coisa para você. Essa doença é um verdadeiro pesadelo. E ele está com a mão na boca, como se ele fosse espirrar, né, pessoal? Como a gente, às vezes, quando vai espirrar, colocar a mão na boca ou o braço para não espirrar nas outras pessoas, né? É como se ele fosse espirrar, tá bom? Tossir. Aí, quando ele faz isso, aí é o que
a gente vê muito hoje, né? Pela questão da pandemia, que a Julieta fica com medo, né? De Covid-19. Tá vendo que ela fala bem lento, né? Ui, Covid-19. Tá vendo? Aí, essa questão do medo e o espanto dela com a reação do Juninho. Com o que vai acontecer com esse espirro, tosse dele. Tá bom? E o menino maluquinho observa como se ele estivesse fora da cena, ele coloca só a cabeça na cena aqui, ó. Ele entra nesse quadro, o quadrinho da cena, e é como se ele tivesse chegado ali, ele diz, ó, só em pensar eu fico arrepiado. Pior que história de terror, né? Essa questão do perigo da doença, né? Que infelizmente vem morrendo muita gente, que é uma doença perigosa para quem tenha, para todos nós, e principalmente para quem é mais idoso ou para quem já tem alguma doença, mesmo que seja novo, tá bom? Aí por isso a importância, esse textinho vem nos lembrar a importância da gente futuramente ser vacinado para ter menos chance de ter a doença e principalmente por agora, no caso aqui de Juninho, ó, se ele tivesse com a questão da máscara, né, já evitaria dele possivelmente sendo a doença ele contaminar a Julieta e o menino maluquinho, tá bom? Aí, ó, essa parte da história em quadrinhos, nesse caso aqui dessa historinha, passa os sentimentos dos personagens e vem nos lembrar uma coisa muito importante hoje, né? A questão da prevenção da doença, da Covid-19, tá certo? E da contaminação pelo coronavírus, tá bom? Aí observem que as crianças, geralmente, ó, tem as histórias em quadrinho, tem essa parte aqui, ó, da posição do personagem, tá vendo? O personagem entrou na cena, tá certo? A cara deles, ó, ele é admirado, ela espantada, tá vendo? O personagem Juninho aqui como se ele fosse tossir, espirrar, tá vendo? Toda essa parte. E as falas deles, ó, aqui, ó, tá vendo? Sempre nessas nuvenzinhas, tá bom? E isso é o que o professor trabalha muito na aula explicando essa questão, tá certo? Por isso a importância sempre de vocês assistirem à explicação, pessoal. A partir daí a gente vai, a partir do que vocês já aprenderam sobre o coronavírus, peço que evitem sair de casa, só saiam em caso essencial e saindo sempre usar máscara. Se for demorar muito tempo, levar mais de uma máscara para trocar, tá bom? E essa questão também de não ficar pegando na máscara e pegando nas coisas, tá bom? E a questão do álcool em gel, se você está fora de casa, se possível levar um pouquinho de álcool em gel, tá bom? Para usar ou passando em um local usar, tá bom? Aí a partir daí a gente vai para a interpretação em português, questõezinhas fáceis sobre a palavra coronavírus, tá bom? Aí aqui vocês têm a palavra, ó, coronavírus, e vocês vão fazer a compreensão dessa palavra. Primeiro, vocês vão contar a quantidade de letras que tem a palavra coronavírus, tá bom? Aí contou a quantidade de letras, coloca a quantidade de letras aqui. Depois, você contou a quantidade de sílabas. Vocês vão separar em sílabas, ó. Coronavírus. Você pode fazer num cantinho separado da folha, ou então você pode colocar aqui, justamente nesse local. Você faz aí depois a gente aprendeu, né? Que sempre uma vogal e uma consoante junta, né? Dependendo do caso, tem outras. Aí você faz coron e vai separando sempre pelo tracinho, como a gente aprendeu, tá bom? Para você anotar a quantidade de sílabas. Ou você divide aqui mesmo e no final você coloca a quantidade de sílabas aqui. Ou então você faz em um local, em outro cantinho do papel, a divisão das palavras, das sílabas da palavra coronavírus e coloca só a quantidade aqui, tá bom? Depois, na terceira, vocês vão escrever qual a letra inicial. Qual é a letra inicial da palavra coronavírus? Qual é a letra que vem no começo, a primeira letra? Coloquem aqui.
E depois a letra final, a última letra da palavra coronavírus, vai colocar aqui, tá bom? Depois, revisão de vogais e consoantes, que a gente já viu, né? A gente já viu que as vogais é A, E, I, O, U, né? Então, vocês vão escrever aqui quais as vogais que aparecem na palavra coronavírus. Não aparecem todas dessa A, E, I, O, U, mas aparecem algumas. Então, vocês vão colocar quais as vogais que aparecem. Escreva quais as vogais que aparecem. Do A, E, I, O, U, tá bom? E depois as consoantes que aparecem na palavra coronavírus. Vocês lembram que as consoantes são, as vogais são as 5, né? O A, E, I, O, U. O restante do alfabeto são consoantes. Então vocês vão ver quais são as consoantes aqui e escrever cada letra da consoante, tá bom? Escreve uma, coloca uma vírgula, escreve outra, coloca outra vírgula e assim vai, tá certo? Para terminar, a gente tem esse desafio, que aí para esse desafio vocês vão pegar na apostila do mês passado, creio que vocês cortaram para fazer aquela montagem de sílabas que eu pedi, aí vocês vão usar eles, pegar, recortar quem não recortou e quem já recortou usar eles para vocês formarem coronavírus. Vocês vão formar aí em um cantinho na mesa, no chão, a palavra coronavírus com esse alfabeto móvel. Formou a palavra coronavírus, você vai, a partir só dessa palavra, coronavírus, você vai tentar formar 3 palavrinhas diferentes, tá bom? Você pode pegar o C do coronavírus, colocar, depois o A, tá certo? O R, você vai tentar formar novas palavras, tá certo? Vocês podem tentar formar 3 palavras diferentes, mas não usando o alfabeto móvel completo, tentando usar só essas palavrinhas que estão na palavra, essas letras que estão na palavra coronavírus, tá bom? Usem só ela para fazer a formação de pelo menos 3 palavrinhas,